Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Class IA Talks. Esse episódio é de número 10 e hoje a gente vai conversar bastante sobre como a inteligência artificial pode apoiar a rotina dos alunos e tornar o aprendizado mais eficiente, mais prazeroso, mais personalizado. E para essa conversa, eu tenho a alegria, o prazer aqui de receber o Marcel Costa, que é professor, engenheiro, fundador e atualmente o CEO da Integral Mind, que é um cursinho pré-vestibular e de reforço escolar, que particularmente eu acredito que tem uma proposta incrível. Eles estão unindo a personalização do ensino, a tecnologia, com o desenvolvimento emocional de cada aluno. Então, Marcel, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu acredito aqui que a sua vivência, as suas experiências são fundamentais aqui para a gente trazer também a conscientização, a educação sobre como a tecnologia já está impactando, influenciando o dia a dia e a vida dos estudantes. Então, muito obrigado, Marcel, por ter aceitado o nosso convite e pela participação aqui no podcast. Obrigado, Rafael. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos. Muito legal estar aqui com vocês. Legal. Então, para a gente começar, Marcel, os alunos, os professores, né, da Integral Mind, eu entendo que já estão utilizando ferramentas, e aqui, né, principalmente a inteligência artificial, desde a criação de planos de estudo mais personalizados, a customização de atividades em tempo real, até usando ferramentas de IA para identificar sinais de estresse, sinais ali de uma crise emocional dos alunos, principalmente durante os períodos ali de preparação para essas provas vestibulares. Então, conta aqui para a gente um pouco, Marcel, sobre a Integral Mind e como vocês enxergam o papel da inteligência artificial como uma ferramenta de apoio no processo de aprendizado. Legal. Tá. Vou contar um pouquinho da Integral Mind primeiro, para poder contextualizar, senão vai ficar meio parecendo maluco. Claro. A Integral Mind é uma escola, né, uma instituição de ensino baseada a partir do 6º, 7º ano do ensino fundamental, e que vai até a faculdade. A gente tem inclusive alguns alunos de faculdade cursando a Integral Mind, porque eles preferem continuar junto com a Integral Mind para cursar a faculdade, né? Então ela não é exatamente uma escola de reforço, um cursinho para vestibular, uma aula de apoio. Ela é um apoio educacional ao longo da vida, né? Essa é a proposta da Integral Mind, né? E aí ela acaba caindo na categoria das pessoas que procuram. As pessoas que procuram reforço escolar acabam chegando e usando essa metodologia que a gente tem, que é diferenciada, e o cursinho pré-vestibular também, porque o desempenho dos alunos da Integral Mind acaba sendo muito bom comparado com o método tradicional, né? Então, vou explicar um pouco do método da Integral Mind, que é o que faz a diferença, e como que funciona essa integração entre inteligência artificial e tecnologias em geral, não só a inteligência artificial, e essa parte socioemocional, essa parte psicológica, vamos dizer assim, né? O bem-estar emocional do aluno, né? Então, o que a gente repara é o seguinte, que o aprendizado, ele pode ser otimizado, né? Eu vejo pela minha própria vivência. Eu estudei a minha vida inteira, fiz 4 faculdades, enfim, fiz um monte de coisa, fui diretor de cursinho, diretor de colégio, então tenho uma vivência bem grande com educação. Então não só eu estudei muito, como eu também ensinei muita gente a matéria e a como estudar, Claro. né? E o que eu fui percebendo na carreira é que o aprendizado em si, ele acontece de uma forma muito simples e muito rápida, né? Quando a pessoa realmente se liga do negócio, que de repente ela passa a conseguir ter aquela habilidade, é quase que instantâneo a hora que ela pega aquilo e ela se apropria daquilo, né? E aí, claro, tem que ter algumas coisas para acontecer isso, um ambiente propício para facilitar e otimizar esse processo, né? Então, a primeira coisa é ter um ambiente tranquilo, né, onde o aluno, a criança, o adolescente, o jovem, seja lá quem for, o adulto inclusive, Claro, né, ele sinta que ele não está sob ameaça, que ele não está sob julgamento, que ele tem a oportunidade de testar e errar. Por quê? Porque se ele vai testar, se ele vai aprender alguma coisa nova, é alguma coisa que ele não sabe,
né? E ninguém gosta de se expor numa situação onde você não sabe um negócio. Então você vai pegar um carro alugado, você vai mudar a marcha, você não sabe, dá aquele mal-estar de, ai meu Deus, será que eu estou fazendo errado? Vou bater o carro, né? Então Você é já uma coisa começa natural. preocupado, né? Já Você começa começa receoso. preocupado. E aí essa preocupação já atrapalha a graça do aprendizado em si. Ela em si não tem nada a ver com o aprendizado. Né? O aprendizado acontece na hora que você fala, ah, mano, nossa, é só isso aqui que tem que... Ai, nossa, é uma coisa simples, rapidinha, né? Então a primeira sacada dessa técnica que a gente tem na Integramática, que a gente chama de engenharia educacional, né? Que é um todo complexo pensado para propiciar o aprendizado de uma forma natural e rápida, especialmente pensando em otimizar. Né? Porque tem muita perda hoje em dia na forma como se ensina e na forma como se aprende. Né? Então eu meio que reescrevi do zero como seria o aprendizado ideal e montei a escola a partir da ideia do processo do aprendizado e não o contrário. Né? Não tipo, tem que botar as crianças assim. Uma coisa que eu gostei muito de um dos artigos que eu li sobre essa metodologia que vocês desenvolveram, que vocês buscam, né, uma reconfiguração do ambiente pedagógico, né? Então isso é muito bacana, essa proposta, realmente indo além ali somente da matéria do ensino mais tradicional, mas trazendo a parte emocional, a parte comportamental também ali pro dia a dia, pro cotidiano do aluno. Então eu achei essa proposta de reconfiguração do ambiente pedagógico muito bacana. Meio que é a solução que a otimização pede, né? Eu sempre fui atrás do que é que vai funcionar melhor, né? E eu reparei, por exemplo, dá para dar uns exemplos, assim, sabe? No caso dos cursinhos, antigamente, tinha muito uma coisa do professor de cursinho ser palhaço, ele fazia piada para o aluno decorar melhor e tal. E, assim, eles faziam de um jeito amador, que eles foram pegando ali do jeito que deu, foram vendo que quando fazia piada, o cara lembrava mais, ou criava musiquinha, o cara lembrava mais, mas tem uma ciência por trás disso, uma coisa, um funcionamento psíquico que faz com que o aluno, quando ele está mais relaxado e quando ele está mais engajado, ele naturalmente se abre para poder perceber e reter aquele conhecimento, né? Então, o aprendizado em si ele é relativamente simples. A escola, os cursinhos já fazem muito bem, né? Mas assim, por exemplo, na própria faculdade, os alunos passam nas faculdades difíceis, né? As mais fáceis é mais tranquilo, mas assim, as mais difíceis, que exigem mais do aluno, assim, os alunos passam muito perrengue para aprender as coisas. E a coisa em si não era tão complicada assim. Sabe? Depois que você passa uns anos, você olha pra trás e fala, pô, mano, mas como é que eu sofri tanto pra entender esse negócio que... é complicadinho, mas assim, não é tão que nem o sofrimento que eu tive. Então, o que é que o ambiente escolar poderia ter sido diferente para propiciar uma celeridade maior, uma agilidade, uma aderência melhor nesse conhecimento, né? Então, o que eu fiz? A gente foi atrás de entender como funciona, não só da forma amadora, como fazendo uma piadinha aqui e ali, vendo o que cabe ali, mas não, vamos reestruturar o sistema inteiro em cima dessa lógica, né? Então a primeira coisa é criar um ambiente onde o aluno se sinta seguro, à vontade, tranquilo, né? E acaba sendo individual. A gente trabalha no Integral Mind hoje exclusivamente individualmente. Então é sempre um aluno e um professor, um aluno e um terapeuta, um aluno e um monitor, um mentor, um plantonista. É sempre um aluno e alguém, né? Essa ideia não é necessariamente absoluta. A gente não precisa que seja assim, mas até a gente sentir que aquele aluno vai ficar à vontade com outras pessoas, a gente deixa individual, né? Então, dentro desse setup, assim, às vezes o jeito que você fala, o tipo o tom de voz que você usa, por exemplo, tem alunas meninas que elas têm medo de ficar perto de um professor homem. E aí, como que eu faço? Eu preciso de uma professora mulher, né? Já tem outras meninas ou outros meninos ou qualquer um que eles adoram o professor homem, porque ele vai e fala besteira, não tá nem aí e fica meio de saco cheio se a professora é mulher, enfim. Então cada um tem um jeito de falar, né? Cada um tem um jeito de abordar. E a sacada do professor especialista da Integral Mind é ele primeiro conseguir ler o aluno e conseguir entender qual é a necessidade de setup daquele ambiente psíquico, emocional, educativo que ele precisa criar para fazer o trabalho com o aluno, né? E assim, depois que a gente já tem uma certa experiência, não muda muito o que os alunos querem,
né? Muda da onde eles vêm, muda se ele vem estressado, se ele vem preguiçoso, se ele vem... Mas no final das contas são crianças e as crianças elas aprendem muito rápido, né? Então o primeiro passo é criar esse ambiente onde o aluno consegue ficar à vontade para poder inclusive ser estimulado a fazer as coisas, né? Uma vez ele à vontade, ele estabelece uma comunicação com o professor onde ele passa a confiar no professor. Então fica uma coisa um pouco diferente do que o aluno normal da escola, que ele vai lá, senta lá, o professor tá falando lá, o cara tá tipo querendo mexer no celular, querendo fazer outra coisa, não tem uma conexão ali entre o que está sendo passado, o que está sendo feito, e o cara fica 4, 5, 6 horas na escola por dia ali, né? Quanto tempo realmente precisaria? Vamos ver o que o cara realmente aprendeu nessa desconexão ali, né? Quanto tempo realmente precisava ensinar aquele conteúdo que foi dado em 6 horas? Dava para ensinar o cara em 4 minutos, se tivesse falando com ele mesmo ali, e fazendo ele fazer e fazendo ele pegar. Não, e esse ponto realmente extremamente relevante, precisa ser discutido, né? Esse tutor, esse acompanhamento, o nível de personalização é o que realmente impulsiona, né, o aprendizado real. Inclusive, hoje já se fala muito da escola Alpha, né, nos Estados Unidos e que está realmente tendo uma visibilidade muito bacana e crescendo, expandindo para diversas cidades. Eles usam uma metodologia chamada de 2 hours learning, né, que é realmente são essas 2 horas que os alunos passam ali aprendendo e estudando matérias específicas, matérias mais tradicionais, inclusive com o uso da inteligência artificial também. Mas ao longo do dia eles não passam as 6, 7 horas somente focado nessas matérias, né? Existem outras atividades, oficinas que vão muito além do currículo tradicional, incluindo ali as habilidades humanas, comunicação, empreendedorismo, gestão financeira, até culinária. Então, é muito bacana e realmente faz muito sentido o que você está falando. E a gente precisa questionar, né, de todo o tempo que o aluno passa ali em frente, o livro em frente à matéria, escutando do professor, quanto realmente está sendo absorvido e aprendido de uma forma bastante real e transformadora, né? Então eu entendi essa metodologia que vocês criaram, Marcel, da engenharia educacional. Eu entendo que existem 3 pilares, né? Que o primeiro deles é a segurança psicológica, o segundo a resiliência emocional e a tenacidade emocional. Então como que vocês conseguem aplicar, né, esses pilares de uma forma bastante prática, né? Realmente para equilibrar o desenvolvimento intelectual do aluno, mas também o desenvolvimento socioemocional? Legal. Esses nomes eles parecem meio difíceis, mas os conceitos são bem simples, assim, bem conhecidos por todos, né? A ideia é assim, primeiro criar um ambiente onde ele se sinta à vontade para ele poder criar uma conexão com o professor e o professor poder realmente guiá-lo ao conteúdo ou seja lá o que for, né? Uma vez que estabelece essa conexão e ela é feita de um jeito adequado, que às vezes demora um tempo, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, mas a hora que cria-se essa conexão ali, o aluno ele presta atenção e ele realmente começa a ficar com vontade de fazer as coisas que estão sendo propostas, né? E o professor obviamente vai colocar isso de um jeito legal, de um jeito divertido, de um jeito descolado lá, né? Só que no final o aprendizado não depende só desse primeiro ambiente onde o aluno, beleza, tá tudo gostoso, então agora aprendi tudo. Não, ele realmente vai ter que fazer um esforço ali, né? Ele vai ter que, querer fazer aquele esforço. Claro. Aí entra outra diferença dessa metodologia da engenharia educacional comparado com o modelo tradicional, que é que no modelo tradicional, como o aluno não tem vontade de aprender aquilo, ele acaba tendo que ser forçado a fazer as coisas. E ao ser forçado, ele tem que ser pressionado ou com mais horas, ou com mais cobrança, ou até às vezes com uma situação social onde você sofre bullying se você não for o mais legal, etc e tal, né? E isso é extremamente inútil, para não dizer insalubre, né? Por quê? Porque ele anda para trás, esse negócio anda para trás com o cara, entendeu? Ele até faz,
Mas assim, ele sofre muito mais do que precisava, não, e ainda sai meio quebrado, entendeu? Tem formas melhores de fazer isso, né? Por exemplo, o que a gente acaba fazendo? Uma vez que a gente montou esse setup, onde o aluno fica à vontade e criou um vínculo com o professor, onde o aluno realmente se interessa e quer fazer, tudo que a gente coloca para ele vira um joguinho. Ele acha mó legal fazer as coisas. Por quê? Porque a gente está falando um negócio que ele faz, ele consegue fazer e ele ganha o reconhecimento por aquilo. E ele sente que ele está sendo reconhecido, que é tudo que criança e adolescente quer ser visto, quer ser reconhecido, quer mostrar que ele é legal. Tô chegando na vida agora, eu valho a pena? Eu falo, cara, você vale a pena. Faz aí o negócio e você está fazendo legal, né? E aí, ao fazer isso, eles ficam hiper estimulados a aprender. E aí, esse segundo fator cria uma velocidade de aprendizado muito alta que acaba sendo exponencial e não linear. Então, assim, não há necessidade de criar peso ou pressão sobre o aluno. Uma vez que ele está motivado, ele faz sozinho. Ele traz pronto, ele pede mais depois. Né? Que é o que, pelo que eu estou entendendo aqui também, Marcel, ganha até a autonomia. Né, exatamente, que é o que vai chegar no Enem daqui a pouco. A gente vai chegar no Enem falando dessa autonomia aí, entendeu? Que é o que as provas de vestibular pedem hoje. Elas pedem autonomia, ela não pede um decoreba do cara, ela pede um cara que pensa, que é inteligente e que o cara tá afim de macetar a questão para desdobrar e para descobrir. Então é uma habilidade emocional que usa-se na prova depois na hora de entregar, né? Mas vamos lá, aí entra, só que assim, o cara vai começar a fazer, ele vai cometer erro, ele vai ter dificuldade, né? E aí entra a tenacidade e a resiliência emocional. O que é a resiliência emocional? A resiliência emocional é a habilidade do cara não quebrar tão fácil, sabe? Por exemplo, a criança que tá andando de patins quando é pequenininha, ela anda de patins, ela sobe no patins, ela sobe de qualquer jeito, não quer nem saber, não deixa nem você explicar. Ela já sobe, já sai andando e pronto, pum, cai. Ela cai, imediatamente ela levanta e começa a andar de novo. Sim. E aí depois ela cai de novo, e levanta de novo, e cai de novo, e ela vai fazendo, e chega uma hora que você conta até 10, ela tá andando, mais ou menos lá, mas tá andando, cara. E ela aprendeu sozinha, sem ouvir ninguém falando. Imagina se eu ouvisse alguém falando, se ela tivesse paciência de falar, começa assim, vai assado, né? Ia ser mais rápido ainda, né? Então a resiliência emocional é essa habilidade de caiu, levantou, saca? É não levar tão a sério no final. Na real é mais isso, assim, não levar tão a sério os próprios erros, né? Assim, ou melhor, não confundir ao fato de você não ter acertado de primeira alguma coisa com o seu valor como pessoa ou como um validador do seu processo como um todo. Tipo, tá tudo uma porcaria porque eu errei esse negocinho aqui, né? Então a gente ensina o aluno a errar e a achar que tá tudo bem. E o que eu acredito que é extremamente relevante em abordar, né, a resiliência emocional no processo de aprendizagem é porque também tem a questão dos interesses, das preferências também. Então, se a gente pega um currículo tradicional, onde o aluno precisa passar ali pelas trilhas de geografia, história, matemática, ciências, etc., etc., existem alunos que são mais alinhados com humanas, com exatas, e se você acaba simplesmente se baseando em um resultado negativo ali, uma nota mais negativa, um resultado que você não está conseguindo alcançar em uma matéria que você não tem tanta afinidade, isso pode até gerar uma frustração, né, e impactar o estudante, a criança, o adolescente, nas matérias até que eles têm uma certa afinidade, que preferem se aprofundar mais. Então, essa questão da resiliência, eu gosto bastante, né? Pelo fato de ajudar, de ser uma base ali para os alunos, de realmente entenderem que existem momentos mais difíceis, que existem situações mais desafiadoras, mas que eles precisam passar por aqueles momentos e ter a resiliência para continuar ali buscando, né, os seus objetivos. Então, eu acho muito bacana essa questão da resiliência emocional que vocês trazem, né, na metodologia de vocês. A gente costuma ensinar para os alunos em sala de aula mesmo, quase todos os professores acabam falando isso para os alunos em algum momento. Ele falou assim, olha, você aprendeu a ler e escrever na escola, então te ensinaram a pensar com a cabeça, mas não ensinaram você a lidar com as suas emoções.
Então, o que acaba acontecendo? Você acaba sendo uma pessoa que tem uma alta capacidade intelectual, de conversacional, ou relacional em termos mentais, mas emocionalmente você é uma criança de 6 anos, cara. E aí só porque você errou um negocinho você vai ficar chorando? Olha aqui, ó, faz assim, ó. Como imagina um músculo, né? Um músculo. O cara faz a força no músculo, ele machuca o músculo. E esse machucar é o que faz o músculo crescer e ficar forte. Então não necessariamente você não dar certo e não acontecer exatamente o que você quer na hora que você quer, é uma coisa ruim, né? Então precisa ser ensinado isso. As crianças vêm sem saber isso, né? E então isso é a resiliência emocional, né? E o que é a tenacidade emocional? A tenacidade emocional ela vai um pouco mais além. Ela vai no sentido de muitas vezes, especialmente para os vestibulares de alta performance, o aluno não passa de primeira, mesmo tendo feito um bom trabalho, né? O que a gente vê é o seguinte, que o aluno, ele hoje, né, pelo menos essa é a proposta da Integral Mind, e eu acredito que a gente consegue fazer bem lá isso, chega um ponto onde, quando essa curva exponencial explode, ela explode com qualquer matéria que está sendo vista, né? Então os alunos eles acabam descobrindo que eles não têm essa muito de não gostar de uma matéria. O que acontecia é que eles não foram estimulados da forma onde conseguiu acessá-los para que eles se desenvolvessem naquela matéria. Então a gente acaba desenvolvendo eles em todas as matérias. Então o que mais acontece é o cara chegar lá querendo sei lá, medicina e fazer matemática, ou o cara chegar querendo fazer engenharia e fazer direito e fazer letras, ou seja, ela fazer qualquer outra coisa, né? A ideia, no final das contas, a prova do vestibular, o cara precisa ser bom em tudo, absolutamente tudo, né? E se pensar, por exemplo, no mercado futuro, isso é mais verdade do que nunca agora, né? O que a inteligência artificial é basicamente é a junção da linguagem, que é o português, com a matemática, virou uma coisa só. Pronto, agora não tem mais como separar. Então estou vendo já alguém dando aula de mapas de redes neurais na faculdade de letras. E aí vai ter que rebolar lá, entendeu? Né? Ou dando aula, que nem hoje já tem aula de bioestatística na faculdade de biologia ou de psicologia, né? Então as ciências elas são meio que uma coisa só, não tem muito essa de uma coisa separada da outra, né? Então o que a gente procura fazer, a gente é obrigado, na verdade, a estimular todas essas frentes para que o cara consiga acertar todas as notas que ele precisa na prova, porque a concorrência é alta. E mesmo assim, às vezes não dá tempo. Dentro do tempo que o cara tem. O cara entra lá, faz lá 1 ano, 8 meses, sei lá, às vezes mais de 1 ano, um pouco, e faz o Enem, ou faz uma prova de alta performance, e ele acaba não conseguindo passar naquela vez. Falta ponto, né? O que a gente entende? Que precisa treinar o que falta. E ele precisa entender que precisa treinar o que falta, né? Claro. E ele precisa conseguir não levar esse fracasso como uma derrota sistêmica, não como uma falha sistêmica. E essa habilidade é a tenacidade emocional, é o jeito de olhar para o processo como que horas eu vou passar e não se eu vou passar ou não. O que precisa ser feito para eu conseguir o sucesso. Essa é a base da engenharia educacional, né? E aí, para isso, a gente tem toda essa estrutura emocional, vamos dizer assim, que é pessoal, que precisa começar da pessoa, né? E aí a gente usa a IA para dar suporte para todo o resto, né? E aí você comentou, né, Marcel, anteriormente, que uma das bases ali da Integral Mind é a personalização, é o tutor ali trabalhando muito próximo, de mão dadas ali com o estudante. Como que funciona essa personalização? Principalmente para você conseguir escalar isso para uma sala de aula, para um grupo grande de alunos, porque a personalização acaba levando tempo, exige muita criatividade, muita customização das atividades. Como que vocês conseguem gerenciar esse nível de personalização? E se vocês usam, né, as ferramentas de inteligência artificial para apoiar essa personalização, essa customização das atividades, da maneira que os alunos estão consumindo conteúdo e aprendendo no dia a dia. Legal. Para explicar isso, eu tenho que contar como que a Integral Mind funciona do começo, né? Eu comecei a Integral Mind dando aula particular, né? E eu dei aula particular há muito tempo. Então, ao mesmo tempo, dava aula em cursinho, dava aula em colégio, ou, enfim, era diretor de algum cursinho, alguma coisa assim, e eu dava aula particular, né?
Por quê? Porque a ideia da aula particular eu senti que quando eu estava ali 1 a 1 com o aluno, eu conseguia sacar o que ele precisava e dar para ele o que ele precisava e a coisa andava. E aí que começou toda essa história da engenharia emocional, da engenharia educacional, junto com esse fator emocional, né? Só que, o que foi acontecendo? Ao longo dos anos, eu fui dando aula de tudo. Eu sou formado em engenharia, mas eu fiz matemática, história e química antes. Claro. Então eu tenho uma base boa de todas as matérias, inclusive ciências humanas, né? Mas como é que eu contrato um professor para fazer isso? Entendeu? O cara vai ser formado em quê? Né? O cara precisa conseguir fazer eletrodinâmica de segunda fase de FUVEST e fazer uma redação impecável e corrigir redação, história, geografia, biologia, como que faz, né? Assim, claro, o cara que fez um cursinho bom lá, que passou numa faculdade legal e aprendeu bem no cursinho, ele consegue dar aula de praticamente tudo, se ele for realmente bom ali. Mas eu preciso ter um treinamento para o professor ali, que ele consiga fazer isso e ainda por cima fazer essa parte emocional. E essa parte é a parte difícil de achar professor ou treinar professor, né? Porque tem que mudar a cabeça deles ali, né? De quais são as coisas mais importantes agora nesse cenário, né? Então, para isso entrou a inteligência artificial no Integral Mind. O que eu tive que fazer? Do mesmo jeito que eu tive que soltar totalmente, me desapegar totalmente do modelo tradicional, eu falei, não dá para eu tentar consertar isso, eu vou ter que desmontar e fazer do zero. E aí comecei a fazer e ficou meio diferente. Um monte de coisa que aparentemente seria um problema, eu fui descobrindo que não é um problema. Então, por exemplo, quando você pensa assim num trabalho individual como esse, você fala, mano, deve ser uma maluquice. Como é que o cara faz para cada professor pegar cada aluno, cada necessidade e falar, meu, então... Claro, é o que eu realmente estou me questionando aqui também. Então, foi uma pergunta boa pra caramba, tá ligado? E o que eu vejo na prática é que fica muito simples. Dá pra escalar continuando individual, inclusive. O único gargalo é o treinamento dos professores. Esse realmente é um gargalo que demora e é trabalhoso. Mas uma vez que o professor pega a manha, por mais que os alunos venham diferentes, eles são todos crianças. Eles querem todos mais ou menos a mesma coisa. Segurança emocional. Por exemplo, você sentir medo e eu sentir medo, o medo é o mesmo. Então o professor que consegue trabalhar com aquele negócio, ele trabalha meio com qualquer um. Ele só muda o tema, ou o jeito, ou qual é o que está disparando aquele medo ou aquela dificuldade. Mas a dificuldade é dificuldade, né? E o cara ficar orgulhoso de não querer errar é orgulho, entendeu? Então, apesar de ter um número muito grande de possibilidades, as coisas, a raiz que vem os problemas e as soluções são sempre as mesmas. E uma vez que o professor pega a manha disso, ele rapidamente identifica se é isso ou se é aquilo, sabe? Então, às vezes, tem que dar um puxão de orelha num assim, ou assado no outro. Com esse aqui fala mais assim, outro assado. Se o aluno tem uma situação um pouco mais delicada por alguma razão física ou emocional, psicológica, a gente adapta a linguagem para fazer aquilo mais devagar, por exemplo, né? Então, essa, por exemplo, é uma necessidade de ser individual, né? O aluno, ele nunca sabe o que o outro está fazendo. Então, ele imagina que o o outro está fazendo é o que ele está fazendo. E o que ele está fazendo é o perfeito para ele. E o que o outro está fazendo é o perfeito para ele. Ele só não sabe que não é exatamente a mesma coisa. Dá para entender? Então a lógica acaba sendo que o cara acaba tendo... fica muito fácil no final, entendeu? Você só precisa fazer o que aquele aluno precisa. Você não precisa fazer o que todo mundo precisa, entendeu? E o que eu gosto bastante do que você está elaborando aqui, Marcel, é que, principalmente quando a gente fala da conexão, né, da inteligência artificial com a educação e o impacto que essa conexão pode trazer tanto para o aluno como para o professor, a maneira que você descreve aqui, para mim, é realmente a gente está aqui mantendo ou até mesmo elevando o protagonismo do professor, do educador. Exatamente. O que eu vejo protagonismo, e eu acredito que a gente vai ter que abordar muito mais isso daqui para frente, principalmente pelo rápido avanço da IA dentro da sala de aula, dentro de casa, a gente vai precisar abordar o protagonismo do professor e focar nesse protagonismo. E na minha visão, é realmente essa questão do relacionamento entre o professor e o aluno, da questão da empatia, do entendimento real, né, das emoções do aluno, dos comportamentos, e ajustar as atividades, os planos de aula, as experiências de ensino para as necessidades individuais. Então isso é muito bacana, essa linha que vocês seguem, essa metodologia que vocês seguem, porque realmente eu vejo que
que realmente é a base, né, dessa nova era da educação com a inteligência artificial, onde as ferramentas de inteligência artificial podem até substituir as atividades mais A parte repetitivas, mecânica, né? mais mecânicas, os processos previsíveis, né? Então, por exemplo, correção de prova, desenvolvimento de atividades. Porém, eu não acredito que os sistemas de inteligência artificial vão substituir os relacionamentos, a empatia, a conexão entre o professor e o aluno. E eu acredito que, da maneira que você está elaborando aqui, é também o pensamento, é a visão e a maneira que vocês estão seguindo na Integral Mind, certo? Exatamente isso, né? Inclusive isso aí da inteligência artificial já acontece no Integral Mind. O que eu fiz? Eu fiz engenharia, eu sempre gostei muito de programação, então eu sempre acompanhei tudo de computador desde pequeno, desde a formação, desde o começo da internet, eu sou ligado nisso. E aí quando apareceu a inteligência artificial, eu comecei a pesquisar, comecei a estudar sobre redes neurais, depois o desenvolvimento dos modelos de linguagem, como funciona, aprendi Python, aprendi a programar, e comecei a mexer e comecei a fazer do zero, né? E aí comecei a investir da Integral Mind, comprei uma máquina bem poderosa lá para rodar uma inteligência artificial local na Integral Mind. Então eu estou rodando o modelo do DeepSeek, que é o que eu prefiro hoje, para administrar a Integral Mind inteira, né? Então o que ele faz? Ele serve como se ele fosse, todos os alunos e todos os professores têm acesso a esse modelo, né? Ele foi treinado mesmo com essa metodologia da Integral Mind, com casos de alunos passados, né? A gente mantém registro dos alunos, a gente tira nomes e qualquer coisa que possa identificar, mas a gente deixa o registro inclusive do estado emocional, das coisas que aconteceram com o aluno e quais foram as soluções que funcionaram ou não, e o sistema foi treinado com essas informações dos alunos passados. E ele foi treinado também, foi depois feito um fine-tuning, na verdade, né, com toda a matéria do vestibular. Então, todos os livros de todas as coisas que existem, de todas as disciplinas e todas as provas de vestibular, né? Então, o que acaba acontecendo? Ele virou um super professor. E aí isso fica no celular do aluno, ele loga lá, ele entra, o aluno da Integral Mind tem acesso a isso o tempo todo, né? E o professor usa isso como um suporte de aula. Não que ele realmente precise, porque eles faziam isso até antes de eu criar, eles faziam sem, né? Mas eles gostam de usar isso porque isso estimula a autonomia do aluno, né? Claro, Então, claro. eles dão uma aula maravilhosa para o aluno super entende aquele negócio, e aí o que ele precisa do a mais, ele pega no sistema e faz, né? E o sistema facilita toda uma parte mecânica que na Integral Mind simplesmente não existe mais por causa da IA, que é relatório, preparação de aula, toda a parte burocrática, simplesmente não existe absolutamente mais nada, porque é tudo ou é relacional, professor ou aluno ali direto, ou cai para a IA, e a IA faz ali. Então, por exemplo, o professor ele dá na prática, ele dá uma aula para o aluno lá, o aluno entende, ele dá em 1 hora, o que o cursinho ia demorar 15 dias para dar e a escola 6 meses para dar. Ele dá em 1 hora bem dada ali, né? Depois do vínculo, todo aquele rolê que eu falei, beleza. Aí o aluno aprende. Só que ele tem que fixar aquilo. Então ele vai ter que fazer exercício. Então uma das táticas da Integral Mind que a gente fala é assim, o aluno ele tem poucas aulas na semana, ele tem muito poucas aulas na semana, ele não fica 5 horas por dia estudando, é muito menos que isso. Mas nas interações que ele tem, ele aprende o que ele aguenta aprender. E depois ele passa o dia inteiro e os outros dias inteiros até a próxima aula estudando aquele conteúdo para fixar. Então ele estuda 10 horas por dia, sei lá, 8 horas por dia, depende, né? Cada um no seu ritmo, né? Mas tem aluno que estuda 12 horas por dia, 14 horas por dia até, né? E eles guardam esse conteúdo até a próxima aula, na próxima aula eles veem outra coisa e tocam o pau. Nesse tempo que eles estão estudando, o professor fala, ó, gera uma lista para você, e a IA sabe o nome do aluno, sabe o histórico do aluno, sabe todas as notas que ele tirou, sabe a matéria que ele está vendo, porque ela é personalizada para aquele aluno. E falou, ó, gera uma lista sobre eletrodinâmica até para conteúdo só do Enem, por exemplo, ou só da FUVEST. Aí ele aperta um botão, a IA gera o negócio e já sai pronto, porque é a curadoria que a gente já fez antes, a gente já criou todo esse material e deixou disponível para a IA, o aluno só tem que pedir para ela dar aqueles parâmetros, né? Então, a única coisa que tem que acontecer é, no começo, a gente tem que dar um módulo de 1 mês para o aluno de como aprender a mexer com inteligência artificial, porque ele precisa aprender a falar com ela.
né? Que é o que Senão ele que eu, sai falando bobagem e o negócio não responde nada, entendeu? Mas que é o depois que que ele eu, aprende, nossa senhora, uma maravilha. que é o que eu falo que eu sou muito, eu sou um defensor do letramento em inteligência artificial, que é exatamente isso que você está falando, né? Não é simplesmente ensinar a usar uma Não, não. determinada ferramenta, mas abordar realmente como as pessoas, nesse caso os estudantes, podem interagir, se comunicar com a inteligência artificial de uma forma bem prática, responsável, ética. E é isso que você comentou, Marcel, é um exemplo extremamente prático de como a inteligência artificial pode ser usada como uma ferramenta que apoia o processo de aprendizagem, né? Principalmente ali substituindo toda aquela as atividades mais repetitivas, como você falou, burocráticas, e dando, né, até mesmo permitindo que o estudante use o tempo economizado realmente no processo de aprendizagem. E o professor também, né? E o professor também. E a gente está aqui há poucas semanas, né, do Enem, de 2025, e essa versão do Enem atingiu aí um recorde de mais de 5 milhões de inscritos. 5 milhões aí Então, realmente, uma alta competitividade. Então, você enxerga, Marcel, e como você enxerga a inteligência artificial sendo uma ferramenta que pode realmente trazer aí um diferencial competitivo para quem quer se preparar, não só para o Enem, mas também para os vestibulares e até mesmo concursos públicos? Olha, ela pode só resolver metade do problema, quase metade do problema aí numa boa, né? Então, ela é uma maravilha mesmo, né? Mas ela tem, como tudo, tem dois lados, né? Tem que tomar um certo cuidado aí, né? Você fala, nossa, é uma maravilha. Então quer dizer que ela faz tudo pra mim, ela resolve tudo, você não precisa fazer nada? Bom, ela não vai responder a prova pra você lá na hora, né? Então já tem algumas coisas que ela não vai fazer, né? O que eu vejo que são problemas aí no raciocínio quando se pensa em inteligência artificial ajudando o estudante, né? O que ela não vai fazer, né? Ela não vai pensar por você, ela não vai pensar pelo aluno. Então ela não vai dar para você, ela vai falar ela vai devolver para você o que você der para ela, né? E se o que você tem para dar para ela você não sabe, ela vai devolver alguma coisa que você vai achar que eventualmente é uma resposta e é só mais do que você está pensando porque foi o que você deu para ela. Então, para isso, precisa de alguém para ajudar a entender como faz. Que é por isso que a gente tem todo esse outro lado da Integral Mind. Por isso que eu falei, resolve metade do problema, né? Mas se a pessoa tem ajuda ou tem conhecimento para conseguir se autoeducar, vamos dizer assim, né? E aí demanda aquela autonomia que a gente estava falando no começo, a inteligência artificial pode resolver bastante o problema. Por exemplo, ela consegue criar uma curadoria do que realmente é necessário estudar e do que não. As provas do vestibular são absurdamente diferentes. E o que você estuda para um vestibular não necessariamente serve para o outro, né? Às vezes nem tanto da matéria. Fala-se muito da matéria, mas a matéria não é nem o principal. É mais o estilo da prova, é o jeito de responder, né? O cara, por exemplo, fazer Enem, ele tem que aguentar ler texto grande, enrolado e às vezes ter que se desenrolar ali na hora e é cansativo. Se o cara não tem saco, ele não faz, entendeu? Ou faz e erra mais, né? Já outras provas são mais diretas. Perguntou, papou, respondeu, sabe, não sabe, tchau. Então, assim, essa mudança do estilo de prova faz com que o aluno precise desenvolver habilidade para aquela prova. E nisso a inteligência artificial pode ajudar, né? Que é a curadoria, por exemplo, que a nossa IA faz. Faz a prova tal para a lista de exercícios que eu preciso resolver, né? E aí ele já monta o negócio, às vezes ele até inventa exercícios baseados nos exercícios que ele já tem, se caso não tenha ali fala assim, vamos supor qual vai ser o exercício do Enem 2026 agora, sei lá. Ele inventa o exercício que tem cara do Enem, baseado no conteúdo que a gente sabe da matéria que a gente quer, né? Então ele consegue treinar com alguma coisa muito, muito específica ali, né? Só que para poder fazer isso ele tem que conseguir pedir para a IA fazer aquilo, né? E ele não tem como saber a menos que ele realmente conheça a ferramenta, né? E isso é muito importante, né, Marcel? Porque a gente está falando agora do Enem, mas assim que a gente chega mais para o final do ano, começo do ano, que um aluno está ali aplicando e fazendo 3, 4 provas para diferentes universidades, então realmente toda essa pressão impacta diretamente, né, a maneira que aqueles
estudante se prepara para a prova. E aqui também eu acredito que a inteligência artificial pode ser uma grande aliada, porque quando a gente fala de provas aqui de alta competitividade, na minha visão, não é simplesmente, o fator decisivo não vai ser simplesmente estudar muito. E aqui eu falo de ler muito, passar longas horas estudando, sacrificando o final de semana, o feriado. Não acredito que realmente isso vai ser o grande diferencial ali na hora da prova e um diferencial competitivo, né? Como você deu o exemplo, cada prova traz um formato, um nível de profundidade. Então, e de novo, é aqui que eu acredito que a inteligência artificial pode ser uma grande aliada. Não é simplesmente, de novo, estudar muito durante longas jornadas de hora, mas sim estudar de uma forma mais eficiente, de uma forma mais inteligente, mais intencional, para entender aquele conhecimento, aquele conteúdo, e não simplesmente focar ali na memorização pura, mas sim no entendimento. E hoje a inteligência artificial, você já deu diversos exemplos, e vocês também usam a inteligência artificial dentro da IntegraMind, mas existem ferramentas que você pode criar ali um podcast, uma imagem, um vídeo, ferramentas que auxiliam, né, que trazem novas experiências de aprendizagem, que engajam mais, que provocam mais o pensamento crítico, o raciocínio lógico, comparado ali com um livro onde o estudante precisa passar horas e horas lendo uma cartilha, um livro, um texto, um artigo. Então, isso volta também. Eu sou também, além do defensor do letramento em inteligência artificial, mas principalmente pelo impacto disruptivo da inteligência artificial, eu também acredito que a gente precisa priorizar priorizar o meta-aprendizado. Os alunos, e não só alunos, mas também profissionais que vão precisar se adaptar cada vez mais às novas necessidades do mercado de trabalho. Então é muito importante que a gente priorize o meta-aprendizado, que é simplesmente, né, a capacidade de a gente encontrar, de refletir a maneira que a gente consegue reter melhor a informação, de estudar melhor. A maneira mais eficiente, né? Exatamente, métodos, ferramentas mais alinhados com as nossas necessidades, com a maneira que a gente se sente mais confortável de aprender. Então, isso é muito importante a gente levar em consideração. Inclusive, recentemente, Marcel, o CEO da Google DeepMind, que é ali o laboratório da Google que desenvolve o Gemini, a inteligência artificial do Google, ele até disse que uma das principais habilidades para o futuro é aprender a aprender. Então, cada indivíduo se questionando qual é a melhor maneira, o melhor método que eu consigo aprender. Então, eu acredito que a gente precisa ter essa reflexão, né? E na sua visão, Marcel, como que você vê, né, as tecnologias, e aqui principalmente a inteligência artificial, como que essas ferramentas podem ajudar cada aluno a encontrar o seu melhor ritmo, os melhores horários, como que eles podem customizar, né, o seu próprio processo de aprendizagem? É meio que a gente estava falando já, né? Por exemplo, eu costumo dizer que o aluno, quando ele tentar melhorar o desempenho dele acadêmico, forçando mais, aumentando o número de horas, ou tentando aumentar o que ele já faz mais, é a mesma coisa que você tentar abrir uma fechadura com a chave que está emperrada, você forçar a chave. É um bom paralelo, sabe? Assim, se não está funcionando, deve ter uma razão, né? Ou deve ter alguma outra coisa que não é o que você já está fazendo, né? Aí precisa, nesse caso, a IntegraMind entra como essa visão externa, né? De já dar para o cara o que é que ele precisa fazer, o que é que importa mais, né? Mas mesmo para o cara que está sozinho, ele consegue usar a inteligência artificial para falar assim, olha, essa aqui é a minha chave e essa aqui é a fechadura, tá? O que está faltando nela? O que precisa? O que eu posso melhorar na minha chave?
né, para melhorar meu processo, para diminuir o esforço, ou para economizar tempo, ou para focar mais, ou para aumentar a nota. A otimização ela funciona em tantos aspectos que não dá nem para falar é esse ou aquele a melhor coisa, a mais importante a se focar, né? E dá para falar isso para um chat GTP, para um DeepSeek, para qualquer uma delas, falar assim, olha, então, eu quero passar no Enem, tá? Eu sou ruim disso, daquilo, eu tenho mais ou menos essas notas, precisa dar algum histórico para ele, Claro, né? Talvez até dar a prova que você fez para ele, com que você acertou e você errou, por exemplo, ele consegue fazer uma análise, né? E falar assim, olha, então, o que eu posso esperar do que eu vou errar nesse próximo ano? E que eu posso focar em estudar agora nesse mês e meio aí para 15 dias que seja para conseguir tirar um pouco mais de nota. Ele fala, tá ligado? E aí de repente essa dica que ele dá ali, que vai ser uma semana, 10 dias de estudo, vai render 12 pontos no Enem, que muita gente não aumenta isso em um ano. Porque foi uma coisa bem focada, direto no problema que você tem e que você identificou o problema, né? E você já sabia o que ia ter por causa de histórico, já previu mais ou menos que a prova não muda tanto, né? E a inteligência artificial conseguiu juntar todos os fatores e falar, ó, eu se fosse você ia pegar meio que essa coisa aqui. Então é uma personalização que só o tutor da Integral Mind consegue fazer, tirando um chat GTP da vida, né? Então, assim, ele tá na ponta do dedo de todo mundo, né? Então, mas aí entra o que você falou, o cara ser letrado, né? Ser versado em conseguir ter antes até da linguagem, mas ele ter a lógica do que ele quer, para saber claramente o que ele quer, e aí, a partir daí, conseguir explicar para a ferramenta dar para ele. Por exemplo, para isso a gente precisa supor que ele entende o que é otimização, né? Que ele entende que às vezes forçar mais não é melhor, né? É que ele saiba que tem coisas que ele faz de errado e que ele precisa melhorar. Às vezes o cara não gosta de uma matéria e só gosta de outra, ele só estuda aquela que ele gosta, aquela que ele não gosta ele estuda. Fala, bom, aí vai, entendeu? E é justamente aquela que precisava estudar mais. Então tem que ter uma abertura mental mesmo, de postura da própria pessoa, né? De querer saber, de querer ir atrás, mas querendo tem a ferramenta, né? Então, e vai ficar cada vez mais fácil isso, né? E inclusive mais competitivo, porque conforme vai ficando fácil, mais gente que antes não conseguia fazer certas coisas vai passar a conseguir, né? E aí o mercado vai saturando cada vez mais. Então, esse destaque para o humano sempre vai ser o diferencial que a inteligência artificial não vai conseguir supor, e inclusive que vai fazer com que as pessoas se destaquem, né? E Marcel, quando a gente fala da inteligência artificial já aplicada à educação, hoje 7 em cada 10 alunos universitários no Brasil já usam algum tipo de inteligência artificial no dia a dia, né, para estudar. Então é muito importante que a gente entenda, né, os riscos, os dilemas éticos em relação ao uso indevido, ao uso irresponsável da inteligência artificial ali no processo de aprendizagem. Então, baseado aí no que você vê na sua experiência diária com os alunos, quais são os cuidados éticos que os educadores, de uma certa forma até mesmo os pais, precisam considerar para que a inteligência artificial seja usada para amplificar, né, o conhecimento, a criatividade, e não impactar o pensamento crítico, o raciocínio lógico dos estudantes? Eu acho bem interessante essa sua pergunta, viu? Porque é um cuidado que o educador principalmente tem que ter, né? Mas que a inteligência artificial de um jeito muito interessante, ela acabou tocando numa ferida da educação tão velha quanto a educação em si, que é a prova. Hoje o cara consegue hackear a prova. É um tema polêmico. Entendeu? Antes era só cola, né? O cara fazia um papelzinho, escrevia no bilhete lá. Hoje o cara, sei lá, mano, o cara consegue botar num relógio, sei lá, popa na cabeça dele lá, ele dá um jeito lá, então, assim, tanto que os trabalhos de faculdade virou basicamente ChatGPT escreveu todos agora, ninguém mais escreve trabalho de faculdade, ninguém digita trabalho, né? É claro que tem uma certa
uma certa facilidade. Eu mesmo, por exemplo, quando eu vou fazer texto, quando eu vou escrever, eu já escrevo bem, já sei escrever legal, consigo escrever, sempre escrevi texto corrido, direto, revisava e tal, mas com a IA agora me facilita porque ela faz uma parte mecânica de correção, de, por exemplo, de detalhe, de refraseamento, Sim. de tom, de encaixe, isso aqui vai para um texto de revista, isso aqui vai para um artigo, fala, o formato é diferente, muda o tom, enxuga um pouco, né? Ela ajuda com essa parte braçal, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, nesse sentido, o profissional crítico, o profissional competente, vamos dizer assim, ele vai fazer um bom uso disso. E o estudante também, né? O estudante não vai ficar diferente disso, né? A questão é que hora que o estudante consegue usar a inteligência artificial para passar a sensação de que ele aprendeu algo que ele não aprendeu. Esse que é o ponto, né? E aí a gente vai Claro. precisar do quê? Vai precisar de professores bem espertos que vão ter que repensar a forma de como cobrar esses conteúdos, né? Então, por Concordo, exemplo, se porque eu faço uma prova geral para todo mundo ali, né? Então, o Zezinho faz assim, a Mariazinha faz assado. Dentro de certos limites, né, que são os limites do que é possível fazer durante uma sala de aula, durante uma prova, o aluno tem uma caneta, um papel, ele vai responder. Ele não tem como fugir dali. Agora tem. E agora? Como que vai sim. ser esse novo setup de cobrança, né? O que a gente faz no Integral Mind? A gente não tem prova, nem em lugar nenhum na Integral Mind tem prova. Eles fazem simulado toda semana e tal, mas é uma verificação de rendimento para poder acompanhar o rendimento crescente. Não tem um caráter de estar sendo avaliado e agora você vai se ferrar se você for mal, nada disso, né? Mas qual que é a ideia por trás disso? É o aluno conseguir mensurar o que ele tem. Assim, o professor bate o olho no aluno, ele sabe se ele sabe ou não. Ele fala, mano, ele tá acompanhando o cara direto, ele sabe, ele fala, pergunta pro cara o negócio, só o tom da resposta que o aluno dá, você já sabe se ele tá enchendo linguiça ou se ele tá falando uma coisa que ele Sim. realmente sabe, né? Então, assim, o fato da inteligência artificial ter vindo não faz com que o aluno que não aprendeu uma coisa passe a ter aprendido aquela coisa, né? E o educador vai passar a ter que dar um jeito de readequar a forma de avaliar ali para conseguir garantir que aquele aluno sabe o que ele precisa saber, dado aquele curso que ele fez, né? Aquele curso que ele se propôs a fazer. Então, por exemplo, uma faculdade de matemática, onde o cara tem que fazer a prova na mão, escrita ali, o cara vai ter que fazer a prova na mão escrita ali, filho. Não pode ter inteligência artificial no mundo que vai ajudar o cara na hora da prova. Não sei que ele esteja com ela na mão, tirou a foto, fala para ela Sim. fazer a conta e copia ali, que é cola, né? E não dá para fazer isso, né? Agora, por exemplo, textos, trabalhos, outras coisas que dá para usar a inteligência artificial, até apresentações, né? Que dá para usar a inteligência artificial, os parâmetros vão ter que ser regulados e vai ter que ter uma proximidade maior do professor com o aluno. Que no final é o E que acaba acontecendo no Integral Mind, entendeu? Então isso vai forçar uma coisa que eu acho que é até bom no final. Vai forçar as instituições a não terem opção, a não ser estarem mais próximas dos seus alunos para saber realmente o que está acontecendo. Não só falar, taca aí, bota lá um negócio que corrige tudo, que faz lá o negócio tudo em massa e depois a gente vê, entendeu? e eu acredito realmente nos próximos anos, e aqui eu não estou nem falando daqui 10 anos, mas nos Rapidinho. próximos 3, 5 anos, as instituições de ensino vão precisar rever, reconfigurar os processos de avaliação. Hoje ainda, o modelo tradicional valoriza muito a memorização, a retenção do conteúdo, que muitas vezes, né, logo depois de um estudante fazer uma prova, um teste, esse conteúdo não é nem lembrado pelo estudante. Ele foi realmente memorizado para aquele determinado evento, seja Fim, prova, seja evento. uma atividade. Então, eu acredito que nos próximos anos a gente precisa, né, não focar tanto somente na memorização, na retenção, mas fazer essa mudança, essa transformação da retenção para aplicação. É encontrar Um ambiente maneiras. relacional, né? Onde o aluno relaciona as coisas, ele constrói a partir Exatamente, das coisas que foram absorvidas, né? exatamente, encontrando maneiras de avaliar o conhecimento, o que o aluno está aprendendo, de uma forma mais prática, né? Como que ele está aplicando aquele conhecimento, como que ele está ali se relacionando com outros integrantes em um trabalho de grupo, em uma comunicação, conectando diferentes contextos. Então, eu acredito que realmente a gente precisa mudar do foco na retenção pura do conhecimento para um evento, para a aplicação daquele conhecimento.
solucionando problemas, conflitos, se comunicando, se relacionando com outros. Porque realmente quando a gente pensa lá para frente, no futuro do trabalho, quando esses alunos se tornarem profissionais, é o que realmente vai fazer a diferença. São essas habilidades de aplicação de conhecimento técnico, de colaboração, de empatia. São essas habilidades que vão fazer diferença quando eles se tornarem profissionais. E Marcel, a gente já falou aqui sobre diversos assuntos práticos, teóricos, as nossas visões também do futuro da educação. Mas a gente está chegando aqui ao final desse bate-papo, que passou tão rápido. E para fechar, Marcel, eu tenho uma pergunta aqui que eu faço para todos os meus convidados, que é basicamente o que nos torna verdadeiramente humanos, que dificilmente a inteligência artificial conseguirá replicar? Boa pergunta, né? Quase filosófico, né? Eu acho que o que nos torna humanos é que a gente consegue experimentar a vida e a realidade, e a máquina não. Ela reproduz algo que já existe. Então a gente tem um potencial que é realmente criativo. A gente consegue criar coisas, né? A gente consegue, sei lá, fazer download do plano das ideias e aí, de repente, fazer aquela coisa se materializar, inclusive uma inteligência artificial, por exemplo, né? E ela só consegue fazer mais do mesmo, né? Ela faz muito bem muitas coisas, sim, muitas coisas, mas é sempre dentro de uma mesma caixa, que é a caixa que ela foi treinada, por exemplo, ou a caixa que ela foi programada para fazer, né? Então, por exemplo, o próprio desenvolvimento da inteligência artificial veio da ideia de como que eu monto as palavras de uma resposta. Então você me fez uma pergunta e eu vou fazer uma resposta que eu vou concatenar palavras uma na frente da outra, e aí vai virar um conhecimento, uma coisa que você vai entender, né? O entendimento, ele é sublime, ele não tem a ver com a palavra em si, mas ele, através da linguagem eu consigo criar significado, né? Essa criação de significado que acontece dentro da pessoa, que não tem a ver com a palavra direto, é uma habilidade humana, né? A máquina, ela não entende o que ela está falando. Ela simplesmente está fazendo um joguinho de palavras que é o mais provável frente a tudo que foi dito desde o começo da história da língua escrita na internet. Ela está tentando chutar a melhor resposta para você, né? Então entender, por exemplo, esse funcionamento é fundamental para trabalhar com a inteligência artificial, para saber a limitação dela, saber até onde ela vai, que ela não é essa mágica toda que se imagina que ela é uma pessoa que conversa com você e fala, não, né? Ela vai super responder o que você trouxer, né? Então esse diferencial, por mais computação que seja feito, ou por mais emulação do comportamento humano, né, que inclusive engane o próprio humano, né, não vai fazer dela um humano em si, né? Então algumas habilidades ela nunca vai ter pela própria natureza da ferramenta, né? Ela é uma coisa, não é uma pessoa, né? Acho que é isso. Adorei, eu concordo com esse ponto de vista. E de novo, é por isso que a gente precisa realmente trazer, né, o letramento em inteligência artificial para dentro de casa, para dentro da escola, porque as discussões que eu participo, as discussões que eu acompanho hoje é muito focado na tecnologia em si, na ferramenta em si, e pouco no porquê usamos a inteligência artificial. Na pessoa fazendo alguma coisa com aquilo, exato, né? Pois é. Exato. E é o que você falou, né? Nós humanos temos a curiosidade, a criatividade, a empatia, enquanto a inteligência artificial, elas são desenvolvidas, essas ferramentas, plataformas, para replicar, né, para simular o conhecimento humano, a emoção, mas as ferramentas realmente não conseguem entender de uma forma genuína, de uma forma humana, né, como nós, seres humanos, podemos, né, ali, só pelo olhar, pelo toque, entender o que a outra pessoa está sentindo, de uma certa forma, até mesmo pensando. Enquanto os sistemas de inteligência artificial estão ali para replicar, para simular o conhecimento e as emoções. Então, eu gostei muito da sua resposta, do seu ponto de vista, Marcel. E, de novo, muito obrigado pela sua participação, pelo seu Obrigado tempo. Você, muito legal, por você Pablo, muito legal. dividido aqui suas experiências, seu conhecimento.
muito bacana a metodologia da engenharia educacional que você desenvolveu, que você tem trabalhado na Integral Mind, porque realmente eu acredito que vai além, né, do currículo tradicional e realmente provoca e desenvolve habilidades socioemocionais, comportamentais que vão ser extremamente importantes lá na frente, lá no futuro do trabalho. Então, muito bacana. E, de novo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo espaço. Adorei também, muito legal. Pode me chamar sempre que quiser. Adoro falar disso. Bacana. Obrigado. Obrigadão, Marcelo.